a Deus. Para mim é uma honra, é um prazer ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Como é de grande responsabilidade uma ministração da palavra, porque você tem que trazer o recado de Deus, palavra da boca de Deus, para a nossa vida, para a nossa meditação, para que compreendamos o que é a tão agradável vontade de Deus. E a palavra de hoje, ela vai nos fazer rever os milagres de Jesus, que ele, no seu ministério, operou. Se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, o último versículo, para que a gente possamos entrar na palavra. Quantos trouxeram a Bíblia, a espada, podem desembaiá-la e começar a observar. João, Evangelho de João, capítulo 21, 25. Nos diz assim. Quem achou? Amém. Glória a Deus. Ela nos diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Glória a Deus. Há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das coisas que fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Que Jesus operou. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Evangelho de João, ele termina neste versículo. E Jesus diz, e ele termina dizendo assim, que Jesus operou tantos sinais que seria quase que impossível descrevê-los. Daria um livro até os confins da terra. Mas muitos milagres de Jesus Cristo foram registrados nos evangelhos. E vamos ter a grata oportunidade de revê-los. Já houve até filmes, novelas, a respeito dos milagres de Jesus, não é? Então vamos observar alguns milagres de Jesus, ou pelo menos os que estão descritos nos evangelhos. Eu vou tentar, e vou ser breve, porque eu não vou deixá-los cansados, mas vou lembrá-los dos milagres que Jesus fez. O primeiro, acho que todos sabem, lembram? A transformação da água em vinho. Lembraram? Foi numa festa, num casamento, num evento de casamento, que ali o mestre iniciou o seu ministério, o seu primeiro milagre. Verdade? Ele transformou a água em vinho. Naquela ocasião, naquele exato momento da festa, acabara o vinho. E isso seria muito constrangedor para o noivo, para a sua família, se não tivesse o vinho na festa. E ele havia acabado. E aí chegou ao conhecimento do mestre o pedido
através da sua mãe: olha, acabou o vinho. E até o mestre dissera: mulher, o que tenho eu contigo? Mas ele disse, Jesus disse: enchei de água essas talhas. E elas foram cheias. A palavra fala que encheram até em cima. Aí o mestre Jesus fala: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala prova para saber, o mestre Sala estava provando vinho. Não sabia ele que era a água que Jesus havia transformado. E eles, o mestre Sala, quando prova o vinho, fica abismado, porque ele não conseguia compreender como aquela altura do casamento ainda tinha vinho, e vinho de qualidade. Porque era costume, quando se dava uma festa, um evento como aquele, era servido primeiro o vinho de qualidade, para que todos provassem e ficassem à vontade, alegres, e depois, no continuar da festa, vinham os vinhos de menores qualidade, porque eles já haviam, não é, bebido e provado o vinho. O outro que viria seria um acréscimo. E o mestre Sala ficou admirado, porque aquele momento lhes fora trazido para provar um vinho de excelente qualidade, o vinho que Jesus transformou a água em vinho, seu primeiro milagre. Jesus então começa a ser apresentado como o mestre que faz milagre. João capítulo 2, verso 7 ao 11, o primeiro milagre de Jesus, transformação da água em vinho. E o segundo foi Jesus a Caná da Galileia, no mesmo lugar onde ele fizera a água transformar em vinho. Lá, em Caná da Galileia, havia um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Em Caná da Galileia, na cidade de Cafarnaum. Ouvindo este nobre que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, ele foi ter com ele, e ele roga ao mestre que descesse e curasse o seu filho, porque ele já estava à morte. Então Jesus fala para ele: se não vedes sinais e milagres, não crereis. E o nobre fala: Senhor, por favor, desce antes que meu filho morra. E disse Jesus: olha, vai, o teu filho vive. E o homem creu. Creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Quando ele vai descendo para ver como é que estava o seu filho, logo os seus servos vêm ao encontro dele e anuncia: o teu filho vive, o teu filho está vivo. E eles perguntam: mas a que hora se deu? Exatamente a hora que o mestre havia falado: vai, o teu filho vive. João 4, capítulo 4, verso 46 até o 54, o segundo milagre. E o terceiro milagre, eu vou procurar falar alguns milagres, sendo um pouco breve, mas enumerando e falando os milagres de Jesus. O terceiro milagre, também conhecido, foi no tanque de Betesda. Os irmãos, alguns podem até recordar. Havia ali uma festa entre os judeus. Os judeus, eles tinham comumente períodos de festividade. E o pastor Elvis aqui até
enumera alguns e faz com que os irmãos também tenham lembrança das festas. Então, havia uma festa entre os judeus e lá Jesus subia até Jerusalém. Ora, lá próximo, à porta das ovelhas, como era conhecida, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual ele tinha 5 alpendres. E nestes alpendres jazia grande multidão de enfermos, pessoas que estavam enfermos. E elas estavam naquele lugar porque elas sabiam que ali ocorria, em brevidade de tempos, milagres. E aí, porquanto um anjo descia em certos tempos até o tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, nesse alpendre, ali se encontrava um homem. Diz a Escritura que havia 38 anos esse homem se achava enfermo. E ele não tinha como ficar curado. Então, ele foi conduzido até aquele lugar, próximo ao tanque de Betesda, para ver se ele poderia ser curado. Mas, ali estava o mestre, naquele momento, naquele local. E Jesus, vendo aquele homem deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, o mestre sabia tudo, fala para ele: queres ficar são? E o enfermo responde: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha lá no tanque. Mas, enquanto eu tento chegar lá, desce outro antes de mim. E Jesus olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. Logo aquele homem ficou sã. E ele fez como o mestre disse, tomou o leito e ele andava. E aquele dia era sábado. Sábado para os judeus era um dia que não poderia haver curas. Mas Jesus estava ali. Terceiro milagre, então, o homem que estava no alpendre de Betesda e que havia 38 anos sofria sem conseguir a cura. Pela palavra de Jesus, ele ficou curado. Ele não precisou descer até o movimento das águas. O Senhor das águas levou para aquele homem a cura e ele ficou curado. O quarto milagre. Glória a Deus. Como é gostoso beber água, líquido da vida. O quarto milagre, ele se deu quando Jesus, entrando num dos barcos que havia, e que era o barco em que Simão estava, ele pede que o afastasse um pouco da terra, porque aonde Jesus estava indo, depois que ele começou a operar os milagres, e que ficara conhecido, o homem que transformou a água em vinho, o homem que curou o paralítico lá de Betesda. Então, as pessoas começaram a andar e procurar por Jesus. E quando o encontravam, ficava uma multidão em volta dele. E ele ficava apertado. Então ele pede ali a um dos seus discípulos que estava no barco, que afastasse um pouco o barco da terra, para que ele pudesse ali falar para as pessoas. E diz que assentando-se,
ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, Simão fala para ele: faze-te ao alto mar e lançai. Ele fala para Simão, Jesus fala para Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E Simão disse para Jesus: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra vou lançar a rede. E lança. Oh, glória a Deus. Fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, a ponto de se lhe romper as redes. Foi preciso pedir ajuda a outros barcos para que pudessem pegar os peixes que estavam na rede. E encheu aquele barco e os outros barcos de peixe. Esse é o quarto milagre que o mestre opera. O quarto milagre está em Lucas capítulo 5, verso 3 ao 7. O quinto milagre também é de conhecimento dos irmãos: a libertação de um endemoniado. Os irmãos observam que na época que o Senhor iniciou o seu ministério, havia muitas possessões, muitas pessoas que eram escravas, endemoniadas, e o inimigo operava nas vidas dessas pessoas, que elas ficavam perdidas. Então, Jesus desce a Cafarnaum, cidade da Galileia, e lá ensinava nos sábados. Todos se admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Tudo que Jesus falava tinha a autoridade mesmo de um mestre e Senhor. E lá na sinagoga, um homem que tinha um espírito de demônio imundo exclamava em alta voz, dizendo: que temos nós contigo? Ele falava em voz alta: Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Sim, porque o inimigo conhecia quem era Jesus. Ele sabia quem era que tinha autoridade, quem podia expulsá-los e quem podia repreendê-los. Jesus então o repreende dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Veio então espanto sobre todos, e todos falavam uns com os outros e diziam: que palavra é esta, que até os espíritos imundos mandam com autoridade e poder, e eles saem? Lucas capítulo 4, verso 31 ao 36. Glória a Deus. O sexto milagre. O sexto milagre, olha, está em Lucas capítulo 4, verso 38 e verso 39. Ele se deu na casa de Simão Pedro, com a sua sogra. Os irmãos lembram? Levantando-se Jesus da sinagoga, entra na casa de Simão, e lá a sogra do Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Ele, Jesus, inclina-se para ela, repreende a febre, e a ela fica boa. E ela levanta-se e começa a servi-lo. Esse é o sexto milagre de Jesus. Você já reparou que quando você tem um problema, uma enfermidade, e você corre de um lado para outro, compra remédios, vai até o médico, e essa enfermidade persiste, lembra-se do mestre, que ele faz milagre, que a sua palavra é autoridade. Lembra-se daquela palavra que ele falou: e tudo que pedirdes em meu nome, assim o Pai o fará. Peça em nome de Jesus e repreenda, que ele vai repreender. Repreendeu a febre da sogra de Simão. O sétimo milagre é também a cura de um leproso. Havia muita enfermidade como essa, a lepra, e ela era tão terrível
porque ela contaminava quem estivesse próximo. Por isso, as pessoas que tinham lepra, elas eram levadas para um local afastado, onde não pudesse haver contato com outros, para que ela esperasse a morte. Se ela viesse a ser curada, ainda teria que passar por um teste, e se não, morreria afastado para não contaminar. Então, quando ele estava numa daquelas cidades, aconteceu que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, postou-se sobre o rosto, rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiser, bem pode limpar-me, porque ele estava como que o imundo. Leproso era considerado imundo. E ele fala: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E o que acontece? Ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E interessante, ele ordenou que a ninguém o dissesse, mas ele disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Isso era um praxe, era um costume. Quando a pessoa se via livre da lepra, ela tinha que ser apresentada ao sacerdote, para que ele conferisse, para que ele testificasse que realmente ele estava limpo. Ele poderia então voltar ao convívio social, porque senão ele voltava a ser impuro e teria que ser afastado. E Jesus fala para ele: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Esse foi o milagre do leproso. O oitavo milagre, esse sétimo milagre está em Lucas 5, 12 ao 14. O oitavo milagre, a cura de um paralítico. Eis que uns homens, esse milagre, ele é interessante. Ele conta o fato de que esses homens, 4 homens, conduzem o paralítico até a presença de Jesus. Jesus estava em uma casa, e como disse, aonde Jesus estava, as multidões estavam ao redor. Ali havia pessoas enfermas, pessoas possessas, pessoas que queriam uma libertação, e outras que queriam ver o que ia acontecer. Será que ele vai fazer algum milagre? Será que ele vai fazer como ele tem feito? Ele curou o leproso, ele fez com que a sogra de Pedro ficasse livre da febre, ele fez com que pescadores pegassem peixe com abundância, como nunca se havia feito. Então, 4 homens transportam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, mas era difícil, quase que impossível. A multidão apertava, não tinha espaço para passar normalmente, quanto mais transportando um homem numa cama. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da totalidade da multidão, eles sobem até o telhado. E por entre as telhas, eles destelharam. Eles baixam com a cama até o meio, aonde estava Jesus Cristo. E a cama chega com o paralítico diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé de quem? Dos 4 que foram e subiram no telhado e destelharam o telhado e introduziram a cama com o paralítico. Jesus então, vendo a fé deles, disse para o homem: homem, os teus pecados te são perdoados. Olha que palavra. Jesus poderia simplesmente dizer:
homem, seja curado. Mas ele fala: os teus pecados te são perdoados. Os escribas que estavam entre a multidão e os fariseus começaram a razoar e diziam: mas quem é este que diz blasfêmia? Pois quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus. Jesus, vendo, conhecendo os pensamentos, responde e diz: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa? Levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, o homem foi para a sua casa glorificando a Deus. Amém? Pode glorificar. Porque Jesus faz milagres. E Ele opera essas maravilhas no meio do seu povo. Ali, Ele fez esse milagre e o paralítico saiu andando. Lucas 5, 18 até o 26. Todos ali ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, porque eles diziam: hoje vimos prodígios. O nono milagre, a mão mirrada. Lembram? O homem da mão mirrada. Aconteceu também no outro sábado. Olha que coisa interessante. Jesus, quando ele principiou os seus milagres, ele foi muito combatido pelos fariseus, porque ele operava no sábado. E neste sábado, novamente, Jesus opera. Aconteceu que entrou na sinagoga e Jesus estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Glória a Deus. Já pensou? Aquele homem estava ali com a mão mirrada. Com certeza ele sabia que Jesus estava lá. E ele foi acreditando: poderei eu ser curado? Porque ele curou o paralítico. O paralítico saiu andando. Ele curou o leproso ficou limpo. E ele pode curar a minha mão mirrada. Então, ele estava ali. O homem que tinha a mão direita mirrada. E junto estavam também os escribas e fariseus, observando se o curaria naquele sábado, para acharem de que o acusar. Jesus conhecia os seus pensamentos. E olha o que ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus fala para os fariseus, para aqueles que estavam ali: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos que estavam em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. O homem olha para uma, olha para a outra e vê a mão que estava mirrada, boa como a outra. Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versos 6 ao 10. Jesus era assim. O 10, a cura 10ª, fala a respeito do empregado do centurião. Falando assim, vamos nos lembrando, passa como um filme na nossa mente. Olha, eu vi aquele lance. A cura do empregado do centurião. O servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, próximo da morte. Quando ouviu falar de Jesus, o centurião enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando a eles, os anciões, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: ó Senhor, é digno que lhes conceda isso, porque esse homem, o centurião,
Ele ama a nossa nação. E Ele mesmo foi quem construiu a sinagoga, a qual estamos aqui. Então, Jesus foi com eles para atender. Mas, quando Jesus já estava perto da casa, eis que envia-lhe a eles, o centurião, uns amigos, que chegaram e disseram-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. O centurião manda que os amigos deles encontrem com Jesus e dê a eles essa palavra, esse recado. E ainda continua: por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, nem fui ao encontro pessoalmente para lhe falar. Mas dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Glória a Deus. Que coisa tremenda, não é? O centurião, que não era nem judeu, que não era nem discípulo, mas que ouvira os feitos de Jesus, acreditava, tinha fé, talvez mais do que aqueles que estavam com ele, porque aqueles que estavam com ele estavam caminhando para ver o que aconteceria. Não sabiam se haveria cura, mas o centurião sabia que o mestre podia curar. E aí ele fala essa palavra: uma palavra, mestre, uma palavra, e o meu criado sarará. E ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Faze isto, e ele o faz. Quando ouvindo isto, Jesus maravilhou-se, e voltando-se, diz para a multidão que o seguia: eu digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Glória a Deus. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Uma palavra: vai, seja feito conforme tu disseste. Lucas capítulo 7, verso 2 ao 10. Glória a Deus, a cura do servo do centurião. O 11º milagre nos diz respeito à ressurreição da filha, do filho da viúva de Naim. Irmão, recorda? Aquela passagem? Do lado vinha Jesus, do outro vinha a viúva e as pessoas num conduzimento fúnebre pela morte do filho que morrera. Então, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Não é assim o acompanhamento? Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Chegando Jesus, ele toca o esquife, e os que o levavam, o esquife, pararam. Jesus toca no esquife, como que dizer: espera um pouco, parem. E Jesus faz com que aquele pessoal pare. E tocando no esquife, após todos pararem, ele fala: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que foi defunto assentou-se e começou a falar. Glória a Deus. Já pensou? Vem de lá uma multidão fúnebre, à frente a viúva e o seu defunto, o seu único filho. Do outro lado, uma multidão que seguia e acompanhava o mestre. Se encontram. E Jesus vê a aflição da mulher, o choro, o lamento da mulher. E ele fala: não chores, mulher. E depois fala para o defunto: levanta e anda. A ti te digo,
levanta-te. E o defunto levanta e fica sentado e começa a falar. E Jesus o entrega à sua mãe. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o 11º milagre que Jesus fez quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, verso 12 ao 15, se encontra esse milagre. O 12º, a cura de um endemoniado mudo. Além de ser endemoniado, mudo. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Vocês já viram uma pessoa possessa e muda? Alguém viu? Já vimos, né, Nalva? E estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. Aconteceu o quê? Saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Então ele não era mudo, ele era endemoniado. O demônio que estava nele é que fazia com que ele fosse mudo. Mas quando o demônio saiu, ele falou. Imagina o que ele não disse: glória a Deus. Não foi? Porque ele era mudo. Acho que a primeira coisa, a palavra que ele disse foi glória a Deus, porque ele fora liberto. As pessoas não entendiam, não compreendiam que o demônio é que fazia com que ele fosse mudo. Esse foi o 12º, capítulo 11, verso 14. E o 13º, também um milagre poderoso, fantástico. Jesus acalmando a tempestade. Não é verdade? Não é um milagre? Já pensou um furacão, uma tempestade de granizo, algo parecido, uma enchente, e o mestre acalmando? Assim foi o 13º milagre. Isso se deu, aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco com seus discípulos. Jesus andava muito de barco, porque naquele tempo não tinha carro, não tinha navios, não tinha avião, e era barco, o transporte pelos rios. E Jesus estava num daqueles dias, e ele estava com seus discípulos, e disse-lhe: vamos passar para o outro lado do lago. E partiram. Navegando, eles adormeceu, Jesus dormiu. E enquanto ele dormia, aconteceu que sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, colocando eles em perigo, e eles estavam em perigo. Então, amedrontados, eles chegam até Jesus e o desperta. Fala: ô mestre, estamos perecendo, acorde. E ele, Jesus, levantando-se, olha, vê a tempestade, e ele fala, repreendendo o vento e a fúria da água. E logo acontece uma bonança, uma calmaria. Jesus já repreendeu a tempestade e fez-se bonança e ficou calmo. E eles falaram, Jesus diz para eles: onde é que está a vossa fé? E eles, temendo, mas maravilhados, diziam uns aos outros: nossa, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Este é Jesus. Este foi o 13º milagre. Lucas 8, verso 22 até o 25. O 14º, a cura do endemoniado de Gadara. Lembra daquele homem que vivia no cemitério? Que de tão possesso e tamanha fúria era o demônio que habitava nele, que ele vivia acorrentado. Mas nem as correntes o seguravam, porque quando ele ficava atacado, ele arrebentava as correntes e todos o temiam. Então, o 14º foi a cura desse endemoniado. E quando ele desceu para a terra, sai-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio. Havia nele muitos demônios, não eram só. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. E quando ele vê Jesus, ele se prostra diante de Jesus e exclama, e diz com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes.
os demônios sabiam, conheciam quem era Jesus. E quando ele vê Jesus, ele já imagina: vai me atormentar, vai me repreender, vai me expulsar, não é? Porque ele disse que não o atormentasse, porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava preso em grilhões e cadeia. Mas ele, quebrando as prisões, ele era impelido pelo demônio para os desertos, ia nu, sem roupa, ferido, porque ele arrebentava as correntes. E por isso, ele era guardado preso com grilhões e cadeias, até que, quando ele arrebentava os grilhões, era impelido para os desertos. E Jesus pergunta-lhe dizendo: qual é o teu nome? E ele diz: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então, andava ali, pastando naquele monte, uma vara de muito porcos. Vara de muito porco é vara, é o sinônimo, não é? E rogaram eles que lhes concedesse que entrasse neles, nos porcos. E Jesus concedeu. Então, tendo saído os demônios do homem, eles entraram nos porcos. E aquela manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se, morreram. Então, aquelas pessoas que guardavam os porcos, e elas viram aquele acontecimento, fugiram, correram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Olha o que aconteceu, foi tremendo. O mestre Jesus, aquele que está operando milagre, que cura enfermos, que cura leprosos, que está curando paralítico, que está ressuscitando morto, que está expulsando o demônio, ele fez com que aquele demônio que estava no gadareno saísse e entrasse nas manadas dos porcos, e elas caíram no precipício e se afogaram, e eles estavam amedrontados. Então aquele povo saíram e foram ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Quando eles chegaram, acharam aquele homem, o gadareno, que vivia possuído por demônios, sentado, vestido em pleno juízo, aos pés de Jesus. E quando eles viram isso, mais temerosos ficaram, porque eles viram que realmente foi um milagre. Aquele homem era terrível, era um endemoniado, que tinha legiões de demônio, e agora estava pacato, todo arrumadinho, sentado, vestido aos pés de Jesus. Glória a Deus. Então, aquela multidão dos gadarenos, da terra dos gadarenos, ao redor, com medo, rogou que Jesus se retirasse deles, porque eles estavam possuídos de grande temor. Então, Jesus entra no barco e voltou. Aquele homem, de quem havia saído os demônios, vai e roga a Jesus que o deixasse com ele, mas Jesus o despede e fala: torna para a tua casa e conta para a tua família quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Esse homem gadareno se tornou um pregador, passou a levar a palavra de Jesus, porque ele era testemunho do que a sua vida acontecia, e quão grande o milagre que Jesus lhe fez. Então, Lucas 8, verso 26 ao 39, fala do 14º. O 15º milagre, também muito conhecido, aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Recordam? A mulher tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e ela gastara com os médicos todos os seus haveres, tudo que ela tinha, e por nenhum deles puderam ser curada. Ela chegou num certo momento de desespero, porque ela não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais recurso para procurar médicos, ciência,
para curar o seu problema. Ela tinha um problema de fluxo sanguíneo e padecia com aquilo por 12 anos. Então, ouvindo que Jesus estava por ali, num daqueles momentos, ela fala: eu vou até lá. Só aquele homem pode resolver o meu problema. E ela chegou. E ela foi. Quando ela chega, aquela multidão rodeava Jesus. Fazia com que fosse difícil chegar até Jesus. Mas ela sabia que era a única solução, a última tentativa. E ela foi, empurrava um, empurrava outro, ia se achegando. Não se importava com os insultos que com certeza falavam para ela. Sai daqui, mulher, o que tu quer, tal. Mas ela ia, ela foi. E chegando-se por detrás dele, toca na orla do vestido de Jesus. E o que acontece? Momentaneamente, estanca-se o fluxo do seu sangue. No estalo, ela sentiu que ficara curada. Mas Jesus também. E Jesus fala: quem é que me tocou? Para espanto de todo mundo. Todo mundo começa: não, eu não te toquei, eu não te empurrei, não fiz nada, não. E Jesus fala: quem é que me tocou? E quando todos negam, Pedro fala, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu fala: quem é que me tocou? Jesus diz: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então não tinha mais como. A mulher não tinha como negar. Ela sabia, fora ela que foi curada. E ela, então, vendo a mulher que não podia mais se ocultar, aproxima-se tremendo e prostrando-se ante ele, declara-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo ela estava sarada. E Jesus diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8, 43 e 48. Os irmãos observaram? Alguns casos, Jesus fala: os teus pecados te são perdoados. E ele fala: eu quero ser curado. E agora para essa mulher, a tua fé te salvou. Porque Jesus vira a fé que ela tinha. Até então, só em um momento Jesus tinha falado a esse respeito, e foi do centurião. Mas agora ele fala da mulher que se achega até ele e toca na orla do seu vestido e é curada. 16º milagre, a filha do Jairo. Logo em seguida, em que acontece esse fato, estando ainda falando, chega um dos príncipes da sinagoga e diz para Jairo, o príncipe da sinagoga: olha, a tua filha já está morta, portanto não incomoda o mestre. Jesus, porém, ouviu, e ouvindo-o, responde-lhe dizendo: não temas, crê somente e ela será salva. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E o povo começou a rir-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo todos fora e pegando a ela na mão, clama dizendo: levanta-te, menina. E na mesma hora o espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus manda que lhe deem de comer. Seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Jesus pedia para não comentar, porque já estava difícil até Jesus caminhar. E tudo isso, esses fatos, além de propiciar esse transtorno, causava inveja nos fariseus, nos saduceus e também nos romanos, que passaram a perseguir Jesus. Então, isso se deu em Lucas capítulo 8, verso 49 até o 56.
O 17º milagre, a cura de 2 cegos. E partindo Jesus dali, naquele instante, seguiram-no 2 cegos. Eles sabiam que Jesus estava ali. E eles, aproximando-os, começaram a dizer-lhe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi. Eles não viam Jesus, por isso que eles tinham que gritar, para que Jesus os visse. E aí, os discípulos acharam que estavam importunando ao mestre, pediram para que eles calassem, mas ainda eles falavam e gritavam, até que aproximaram-se dele, e Jesus disse-lhe: vocês creem que eu possa fazer isto? E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. E então Jesus toca os olhos deles e diz: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Glória a Deus. Glória a Deus. E ainda Jesus fala: olhai que ninguém o saiba. Tendo eles, porém, saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Esse foi o 17º. Mateus 9, 27 e 31. Então, quantos milagres Jesus fez? Registrado nos Novos Testamentos, temos 34 milagres. Eu já contei 17. Se eu for contar 17, acho que vamos chegar até 10 horas. Então, vamos parar no 17º, porque teve outros milagres. Teve a multiplicação dos peixes, pães e peixes, a primeira multiplicação dos pães e peixes, porque houve 2 multiplicações, que também foram milagre, né? Teve a cura do mudo que era endemoniado. Teve o fato de Jesus caminhando sobre as águas, lembram? Pedro ficou estarrecido quando o mestre caminha sobre as águas e fala para ele: ó Senhor, então deixa que eu também vá até aí te encontrar. Jesus fala: vem. Mas Pedro não tinha essa fé totalitária ainda. Então, outros milagres aconteceram. A filha da cananeia, que pede socorro ao Senhor, e ela era cananeia. Aquela passagem que Jesus fez, não é para tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Aí ela fala aquela palavra que comove Jesus: mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Lembram? Não é? A cura de um surdo e gago, como falamos. A segunda multiplicação dos pães. A cura do cego de Betesda, como dissemos. Do jovem possesso. A moeda que estava na boca do peixe. Lembra dessa passagem? Eles queriam saber o que fariam para darem o dízimo. E não sabia como fazer. Jesus manda que eles peguem um peixe, abram a boca do peixe, e lá tinha uma moeda, era aquela que era para dar. Então, é o que observamos. Todas essas curas nos fazem ver o sentido do poder de Deus, para que as pessoas cresçam em Jesus. Porque ele mesmo falava: se não virem milagres, não vão crer. Se não virem acontecer, não vão crer. E por isso ele fazia essas operações de curas, de enfermo, libertação de possesso, endemoniado, ressuscitação dos mortos, porque ele era o Senhor. Não é isso mesmo? E tudo isso para que as pessoas tivessem acrescido a fé em Jesus e naquilo que ele falou. Que o mais importante da mensagem é aquilo que Jesus fala. Ele diz na sua palavra que estes sinais seguirão aos que crerem. Então isso quer dizer que Jesus estava dando autoridade para todos aqueles que crêem. Olha, no livro de Marcos, capítulo 16, para encerrar, ele fala assim, verso 16 até o 18: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele diz no 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Verso 18:
pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Palavra de Jesus. E se Jesus deu essa palavra, é para confirmar o seu ministério, e a obra que ele tem para dar continuidade, está a cargo dos discípulos. E quem são os discípulos? São aqueles que se converterem, são aqueles que vierem ao Mestre, são aqueles que serão capacitados. E quando você é uma nova criatura, você passa a ter esse poder, porque é determinação do Mestre, é a palavra do Mestre, que estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Tenha fé, você pode fazer isso, porque você está com a autoridade dada por Jesus. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Assim como Jesus operou, ele deu esse poder aos discípulos. Quando Jesus ressuscitou, e na última aparição para os seus discípulos, todos ficaram entristecidos, porque se sentiam como órfãos. Mas ele disse: não se preocupeis, porque agora eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará como proceder, como fazer. E aí começou. Os discípulos passaram a ter poder, porque até então não passavam de pessoas amedrontadas e órfãos, porque o Mestre já não ficaria com eles. Foi para o Pai, ressuscitou, mas ele cumpriu a promessa, deixou o Consolador. E o Espírito Santo e as pessoas, você, como os discípulos, terão poder para pôr a mão sobre os enfermos e orar, e eles ficarem curados. Pegarão na serpente e não lhes acontecerão nenhum mal. Paulo, o apóstolo, fez assim, não foi? Aconteceu que quando ele sobrevive sobre o destroço de uma tempestade, ele para numa ilha, e aí aquece numa fogueira, uma serpente vai e pica, ele pega a serpente, sacode, joga no fogo, nenhum mal lhe acontece. E então, Pedro, aquele discípulo que era arrojado e ao mesmo tempo era medroso, foi ele que, quando viu Jesus andando sobre as águas, falou: mestre, eu também posso ir até aí? Não conseguiu. Mas agora, na sua primeira fala, quando o Espírito Santo vem sobre ele, e ele começa a falar de Jesus Cristo, do Mestre, ele prega com ousadia, e o resultado é que mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor. E quem era Pedro? Era um indulto, mas agora cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Você quer esse poder? Esse poder é seu, foi dado por Jesus Cristo, basta você crer. O primeiro passo é você que dá, aceitando-o como único e suficiente Salvador, e fazendo a sua vontade, confessando com sua boca. E aí, você será um discípulo de Jesus, você será um anunciador das boas novas, ganhará almas, como Paulo ganhou, como Pedro ganhou, como Tiago ganhou, para Jesus Cristo. E essas almas lhes acrescentará pérolas na coroa, não é? Porque cada alma que você ganhar, você acrescentará pérolas na sua coroa, para comemorar com Jesus lá no reino da glória. Amém? Glória a Deus. Que louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a cada um, fazer com que você sinta que na tua vida está operando o Espírito Santo de Deus, e que você possa ser abençoado. Eu convido a nos colocarmos de pé para fazermos uma oração. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Convido a minha esposa para que ela venha até aqui, já que ela veio aqui. Vamos fazer junto essa oração. A minha esposa é uma prova dos milagres, porque a minha esposa, vou deixar com ela. Graça e paz, igreja. Como está falando do milagre, vou acabar de concluir o que meu esposo falou, como Deus faz. Está com 10 dias que eu vim lá da casa do meu filho, Rio de Janeiro, mas eu vim intoxicada.
e eu estava toda cheia de hematoma e sentindo muita dor na junta, nos pés e nas mãos. E nada melhorava, nada melhorava, nada melhorava. Um dia eu passava melhor, outro dia ruim, um dia melhor, outro dia ruim. Ontem eu estava em casa, o meu genro ligou para Adivaldo e levar ele no médico, e a gente foi. E eu fiquei lá e ele foi. Mas eu estava tão ruim que eu não estava conseguindo fazer almoço para as crianças. Meus pés viram uns hematomas grandes assim, alta que nem azeitona e doendo demais. Fui fazer um pão para as crianças, deixei que Divaldo tomasse conta que eu não estava aguentando. Aí ele falava, bem, vamos no médico. Eu falei, não, eu estou sentindo de ir para a igreja hoje. Coma, o Éder, o meu genro, falava, vai, não, você não está boa. Aí eu falei, eu vou para a igreja. Depois, com muita dificuldade, eu estava com tanta dificuldade que eu falei, acho que vai ter que me captando e ponhando no carro, que eu não estou aguentando andar. Meus carcanhar inchou, virou umas bolas e tudo roxo. Eu falei, eu vou para a igreja. Aí falei para ele, amor, faz assim, eu vou na oração, hora que terminar a oração, aí você me leva para o hospital, mas eu quero ir na igreja. Vim, sentei aqui, Deus sabe a dificuldade estava de eu ficar de pé. Que meus carcanhar pulsavam e dava ferroada que nem formiga daquelas que morde forte. Aí falei para o pastor, falei, filho, eu quero uma oração, que os ungidos de Deus ora por mim. Sentei ali e meus carcanhar pulsava, muita dor, e eu sentindo dor de cabeça direto. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, eles colocaram as mãos e os hematomas sumiu. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é teu nome, Senhor. Aí hoje eu fui ao médico, de tanto todo mundo falar que eu não fui, eu fui. Mas chegou lá, já não tinha mais aquele hematoma para mostrar para a doutora. Só que eu falando como estava e tudo, e ela viu alguns, ela falou assim, não é intoxicação de comida, não é. Aí falou, ela fez várias perguntas para mim, e eu falei não. Aí ela falou, a intoxicação, ela dá mancha na pele sim, mas não alto relevo. E se está com alto relevo, tipo assim, umas feridinhas, machucado, não é. Aí até me assustou, falou para mim assim, é uma doença que eu vou te falar o que é. É uma doença no sangue. Aí falou, mas eu falei, não doutora, não é uma doença no sangue, porque saiu um pouquinho no meu esposo, alguma coisa intoxicou nós sim. Ela falou, ou então é uma alergia, ou essa doença, tem todos os sintomas de tal doença. Falou lá que dá no sangue. Falou, você tem que ir para o infectologista, vou te passar para o infectologista, ou então o médico de pele, para ver qual é seu problema. Mas vai fazer um exame, falei que estava recentemente, que eu fiz exame de sangue, não tinha. Ela falou, pode apontar de um dia para outro, de 2, 3 dias, essa enfermidade. Aí eu pensei e falei, bom, Jesus já fez a obra. Para a honra e a glória de Deus, Ele já fez a obra. E vim para casa, fiquei assim um pouquinho assustada, porque tudo que ela falou estava batendo comigo. Estava sentindo que nem ela falou, a enfermidade no sangue. Aí eu contei para o Divaldo, ele falou, não é não. Aí eu falei, seja o que for, ontem Jesus curou. Não importa que seja essa enfermidade, não importa o que seja, ontem foi curado. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Faz muitos dias que eu não coloco um saltinho assim. Eu estou arrastando meus pés no chão, porque não consigo caminhar normal, eu arrastava só assim. E hoje eu caminhei normal, já estou até com meio saltinho. E para a honra e a glória de Deus,
Meu esposo falou que ia dar a mensagem da cura hoje. E nessa mensagem eu estou inclusa. Jesus me curou aqui. Então confia quando você está com uma enfermidade que parece que está chegando no extremo, que não tem jeito, é a hora da sua fé agir. E graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A minha esposa, ela teve esse problema, e ela teve tanta fé, que ela até tirou foto, porque ela acreditava que ia ficar curada na igreja, através das orações dos santos. E é o que aconteceu. Se tivesse como passar a foto no telão, os irmãos iam ver a gravidade que estava até o dia de ontem, até a noite, quando Jesus curou. Então vamos terminar com uma oração. Se você tem algum problema, se você precisa de alguma cura, de alguma bênção, e acredita que o Senhor pode te dar essa noite, se você precisa de uma oração a esse favor, pode dirigir-se aqui na frente, que o Senhor está operando, continua fazendo milagres, e Ele quer que você receba o seu milagre. Em nome de Jesus. Tem alguém que tem algum problema, quer apresentá-lo até o Senhor? Pode ficar aqui. Nalva, vem orar pela Mel. Mais alguém? Pastor Elvis? Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse instante, neste momento, acreditamos na Tua palavra, na Tua misericórdia, no Teu poder, nos milagres que o Senhor operou e que opera ainda no dia de hoje, através do Seu servo, a quais o Senhor tem recebido, aqueles que Te receberam como Senhor e Salvador, e hoje são Teus discípulos. Eles têm, segundo a Tua palavra, o poder curativo, quando impõem a mão sobre o enfermo, quando oram por algum enfermo, com algum demoniado, mediante a Tua palavra, ela tem poder, e ela opera, ela faz milagres, Senhor, como fizeste na minha esposa, como fizeste na minha vida, como fizeste na vida dos Teus servos, que aqui se encontram. E agora, Senhor, em nome de Jesus te pedimos, para que atenda às súplicas da Tua serva. Glória a Deus, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Então, vamos também terminar. Agradecemos a cooperação dos irmãos que se encontram conosco. Que Deus os conduza em paz até o lar de vocês. Muito obrigado. E eu quero perguntar o nome do jovem ali. Eu sei o nome dele. Kevin, Jesus te ama. E eu sempre tenho observado quando ele está aqui. E já me deu uma afeição sobre Kevin. Então, Kevin, Jesus quer fazer de você um discípulo abençoado. Amém. Que quando impor as mãos sobre as pessoas para orar, vai ter o poder de curar. Porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã, às 18 horas, culto de celebração. Todos que estão aqui estão convidados e contamos com a presença de vocês. Tragam mais 2, 3, 4 para vierem celebrar conosco amanhã. Glória a Deus.